Olá, uma boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo a esse vídeo, a esta aula. Nós então começamos esse curso de discipulado, ministrando para os discípulos e algumas pessoas se interessaram. E a gente vai tentando condensar, resumir e publicar sempre alguma coisa sobre os temas tratados. Até aqui eu só consegui publicar um, né, pelo tempo, eu só consegui publicar a lição 3. Então eu vou tentar fazer agora a 1, que estamos entregando, depois a 2, e aí na sequência para que aqueles que queiram participar, né, possam estar aprendendo, estar desfrutando aí. Depois, se precisar do material em PDF, é só me pedir pelo WhatsApp que eu vou encaminhar. Então vamos lá. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Inarrável. Ela não erra. Inenarrável. Ela é a palavra absoluta. Ela é a palavra do Senhor para nós. Nós temos, naturalmente, que de uma forma resumida nós vamos falar para vocês. Nós temos então as divisões da Bíblia e com algumas diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, de 7 livros, né? A mais que tem na Bíblia católica, mas nós temos a divisão. Então começa com o Pentateuco, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias e Esther. A Bíblia Católica acrescenta Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A Bíblia Católica acrescenta Baruque. Nós temos os livros poéticos, Salmos, Cânticos dos Cânticos, Lamentações. Temos os livros sapiensais, Jó, Provérbios, Eclesiastes. A Bíblia Católica acrescenta Sabedoria e Eclesiástico. Muito bem. O principal tema e o elemento da Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antigo e Novo Testamento, ela está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, no Pentateuco, chamado também Torá, há um retrato interessante sobre a origem de todas as coisas, da criação, do homem, da nação de Israel. E depois, então, nós vamos ver a divisão dos livros proféticos, que é mais interessante, no sentido de explicação, né, que são chamados profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, com Lamentações, Ezequiel e Daniel, mais voltado para os acontecimentos futuros da humanidade e também da nação de Israel. Essa divisão é em função de números de capítulos, o tamanho do livro, não em si o texto, o conteúdo, correto? E os profetas menores também estão ligados aí, da mesma forma, a muitos eventos sobre o futuro de Israel e também da humanidade. E isso é o que nos interessa. Com relação a essas diferenças que sempre me perguntam, existe assim, para a gente resumir, porque isso é um assunto longo, mereceria uma aula específica. Como o curso está focado mais no ensinamento dos livros bíblicos, a gente vai dar uma visão geral. Os evangélicos chamam de apócrifos, porque são livros que não têm inspiração. Foram encontrados no período após Malaquias e antes de Mateus, que é o período chamado no período onde Deus não se manifestou. Os católicos os chamam de deuterocanônicos, correto? Então, que são esses livros, como eu citei, Baruque, Eclesiástico, Judite, 1º e 2º Macabeus e Tobias. O que acontece nessa separação? O que aconteceu aqui? Bom, quando foi formado o cânon bíblico, ele foi de uma forma, o Concílio de Trento, em 1546, que definiu basicamente tudo, esses livros não estavam lá, correto? Então, já desde os primeiros, de algumas versões, eles não estavam lá. O que é o problema? Não se encontrou o original hebraico desses livros. Então, o livro, naturalmente, para ser tido como original, ele precisava, inspirado por Deus, ele tinha que ter o original hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito, a sua maioria, grande maioria, em hebraico.
algumas porções em aramaico, mas a maioria é em hebraico, então deveria conter, e não se encontrou. Então fica sempre aquela situação, é uma tradução. Se é uma tradução, não dá para se detectar erros, como você pega traduções hoje em inglês, em português, você vê erros, mas você confronta com o original e você corrige. Você tem como verificar que o tradutor errou. Sendo uma tradução sem original, você não tem, aquilo vai. No caso, os judeus, havia os judeus de Jerusalém, que estavam em Israel, e os judeus que foram pela diáspora, com esse tanto de perseguição que Israel teve, cativeiro, eles foram para outros países. E no passado o idioma oficial era o grego. Então o que acontecia? O povo foi perdendo a identidade com o hebraico. Então os judeus da diáspora, eles, como só falavam grego, eles aceitaram esses livros com naturalidade, porque eram em grego. Os judeus de Jerusalém, os judeus de Israel, né, que são especialmente os fariseus, que eram os guardiões dos originais, eles não aceitaram porque não tinha, correto? Os evangélicos seguiram a linha dos judeus de Israel. Os católicos seguiram mais a linha dos judeus da diáspora. Mas o que acontece? Os católicos dizem que, claro, quem estudou um pouco sabe que Jesus e os apóstolos, eles usaram, na sua maioria, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento que foi feito por aqueles 72 judeus, né? Do hebraico para o grego. Então eles basicamente pouco usaram o original hebraico, eles usaram mais a Septuaginta. Então eles colocam que esses 7 livros estavam na Septuaginta. E por isso que eles assim defendem. O que a gente precisa dizer primeiro é que Septuaginta, quando fala Septuaginta, a gente pensa numa só, e não é assim. Por exemplo, a Septuaginta mais antiga que nós temos, ela é do século, são cópias, né, que nós temos, é do século 4 depois de Cristo. A Septuaginta realmente que Jesus usou e que os apóstolos usaram, não se tem nada sobre elas, entendeu? Então, e o que mais a gente precisa dizer para esclarecer? Na Septuaginta não tinha só os livros do Antigo Testamento que a gente conhece como original. Eles tinham outros livros, então tinha realmente esses 7 que eles citam, né, e se apegam nisso, até por causa dos judeus da diáspora, eles se apegam nisso. Mas o problema é que nessas versões que são utilizadas, e que foram utilizadas, essas versões antigas, né, do século 4, que é a que a gente tem, não tinha só esses 7 livros, existiam muito outros. E tinha os Salmos 151, Salmo 152, Salmo 155, os Salmos de Salomão, a oração de Manassés, terceiro e quarto Macabeus, Odes de Esdra grego, Salmo do exorcismo, Salmo da batalha de Davi contra Golias. Nem todas as versões da Septuaginta trazem os mesmos livros. O filho de Alexandria, por exemplo, no primeiro século, ele usava a Septuaginta e ele nunca citou nenhum desses 7 livros apócrifos como sendo livros inspirados por Deus. Nem o Flávio Josefo, o famoso judeu, historiador judeu, ele também usava a Septuaginta, que fala do Antigo Testamento com seus 22 livros. Então, se a gente for olhar, mesmo nos manuscritos do Mar Morto, esses que foram encontrados, fragmentos da Septuaginta, né? Lá aparece livro como A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, o Documento das Regras da Comunidade, vários salmos de ascensão que não estão na Bíblia hebraica. Então, se a gente for olhar, tinha muitos livros, pegaram só esses 7. Não, então deveria pegar todos, né? Já que esses eram assim. Então, assim, nessa situação todas, olhando, você poderia fazer a pergunta para mim, qual que é a mais antiga lista do cânon que nós temos do Antigo Testamento? Essa lista ela foi preparada por Melito de Sardes em 170 depois de Cristo. E nesta lista não estão incluídos esses 7 livros apócrifos, para nós, deuterocanônico, para os católicos, correto? Então, o que acontece? Seguindo a linha original hebraico. O Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento em grego. Do Novo Testamento, quando nós chegarmos nele, nós vamos falar bastante, porque temos bastante coisa para dizer. Então, dito isso, nós vamos para o Pentateuco. No Pentateuco, a palavra penta em grego, né, significa 5, e teucos, rolos, pergaminhos, né, então 5 rolos. É a Torá hebraica, conhecida a Torá hebraica, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números
e Deuteronômio. Então essa é a lei de Israel, ela é a base teocrática hebraica, né? Na verdade, originalmente, os livros atuais, eles formavam um volume dividido em 5 seções. E foi feita essa tradução, então, a Septuaginta, né, pelos 72 rabinos de Israel, né? Assim chamada Septuaginta, porque Septuaginta quer dizer 70, na verdade, Septuaginta é 70 e foram 72, então 2 aí ficaram de fora, não recebendo as devidas honras. E desses nomes, conforme eles iam traduzindo para o grego, é que vieram os nomes pelos quais nós conhecemos os livros. Então os hebreus não chamam o primeiro livro de Gênesis como nós vamos ver. Então o autor dele é Moisés. O Senhor Jesus testificou. O ano mais ou menos aproximado, vocês vão ver muitas datas prováveis da escrita dos livros. O mais aceito está entre mais ou menos 1513 a.C., que Moisés teria escrito no ermo, quando ele era pastor lá do Jetro, seu sogro, né? Ou talvez lá no Monte Sinai. O tema, a criação, a história da nação de Israel e a história das nações em geral. 50 capítulos tem o livro, 1533 versículos. Lembrando, e já comentando, que a divisão da Bíblia em capítulos, ela foi feita em 1227 pelo cardeal e professor universitário de Paris, Stephen Langton, que foi um padre. A divisão da Bíblia em versículos, 1553, foi o editor calvinista Robert Estienne, especialista em hebraico, grego e latim. Ele publicou a Bíblia completa em francês com os capítulos e versículos que temos hoje. Um pastor. Assim, quem fez a divisão da Bíblia em capítulos foi um padre. Quem fez a divisão da Bíblia em versículos foi um pastor. Trabalhando assim, não houve problema. O nome do primeiro livro, os hebreus o chamam de Bereshit. Nós o chamamos de Gênesis porque os judeus, como eu disse, traduziram Bereshit para Gênesis. Embora a gente precise dizer, o primeiro livro escrito da Bíblia não foi Gênesis, ele é o primeiro na ordem, o primeiro livro foi Jó. Quando nós chegarmos em Jó, a gente estará falando. E é interessante a gente dizer também para vocês que o Moisés, ele falava o hieróglifo e falava o hebraico, porque ele foi criado como um egípcio. E é interessante, por que ele não escreveu o Antigo Testamento em hieróglifo, mas em hebraico? Se ele tivesse escrito em hieróglifo, até 1822 ninguém saberia o que queria dizer o Pentateuco, porque a língua egípcia ela ficou perdida. O hebraico, embora Israel tenha, mesmo na época de Jesus, falava-se o aramaico, mas a língua nunca ficou perdida. Então, o exército de Napoleão encontrou em 1799 os textos gravados em hieróglifos, né, num monumento lá chamado a Pedra de Roseta, e então o Champollion, o francês, né, jovem Jean-François Champollion, ele traduziu a Pedra de Roseta, um grande bloco de granito preto, né? Então aí está essa questão. O que é importante dizer também para vocês, infelizmente, a gente quando vai começar a trabalhar com Gênesis, por muitas influências de mitologias que se pensa, e muitas influências humanistas, a maior parte hoje de seminários teológicos, tanto evangélicos, né, protestantes falado, mas os evangélicos como católicos, eles têm ensinado que Gênesis é um mito, que basicamente é tudo ilustrativo. Se você vê hoje pastores renomados, famosos, vão dizer isso, que tudo isso aqui é só uma forma mitológica de se dizer as coisas, que não deve ser levada a sério. Infelizmente, faz parte mesmo do tempo de fim. Mas o próprio Senhor Jesus, ele autenticou Gênesis, né? Em Mateus 19,4 ele fala: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? Se referindo a Gênesis, que é um dos textos que vamos estudar. Então, não há como nós negarmos. O próprio Senhor Jesus assim o colocou. Então nós vemos no primeiro capítulo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Traduz a corrigida fiel. A Torá hebraica, que é traduzida por judeus de Israel, não são cristãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia de Jerusalém Católica traduz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, basicamente, todas elas têm algo muito peculiar aí. No princípio,
Bereshit, a palavra Bereshit, que é traduzida como Gênesis, é de Bet Resh, vem de Bar, em hebraico, e aramaico, que significa filho. E Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que quer dizer o nome de Deus. Então nós temos Bar Aleph, o filho de Deus. As duas últimas letras da palavra Bereshit é Yod, que significa mão, e Tav, que significa cruz. Então o significado da palavra Bereshit, traduzida como no princípio em Gênesis 1, é o Filho de Deus que teve as mãos pregadas na cruz. Por isso que nós vamos ver que quando chega lá João, que conhecia isto, ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente pensa em princípio apenas como tempo. Não, no princípio era a pessoa, o verbo, né? O Filho de Deus. Então no princípio ele não fala de um tempo apenas. Não está limitado a isso. É muito mais do que isso. Ele fala de uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro versículo da Bíblia já começa falando do Senhor Jesus Cristo. E João retrata isso. Lá em João 1:4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Texto sagrado da palavra do Senhor. Então ele fala, criou Deus. A palavra Deus aqui em hebraico é Elohim. Ao lado do tetagrama, que nós vamos ter a oportunidade de falar, é a principal palavra que representa a Deus. E ele aparece 2.498 vezes no Antigo Testamento, portanto é muito usado. Essa palavra Elohim, ela é plural de El, ou Eloá, que significa Deus, El. Né? Então, não quer dizer que sejam deuses, porque plural de Deus seria deuses. Na verdade não é. Agora você pode, naturalmente, já vai estar perguntando para mim, peraí, se Elohim está no plural, para se referir a um único Deus, como isso é possível? Uma palavra plural sendo utilizada no singular. No hebraico não existem números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tem isso. Cada letra representa um número. Assim, Aleph significa 1, ela representa o nome de Deus. Bet, 2, Gimel, 3, e assim sucessivamente. Elohim começa com a letra hebraica Aleph, que é o nome de Deus. Ao somar letra por letra da palavra Aleph, que é o começo da palavra Elohim, porque a gente tem que pegar cada letra, nós temos Aleph 1, Lamed 30 e P 80, que dá 1, 1, 1. Então, 3 é o número da perfeição. E você vai dizer, mas por que dá 1, 1, 1? Um do Pai, um do Filho, um do Espírito Santo. Então, quando se fala Elohim, ele se refere ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É um só Deus. Não tem história, nós não acreditamos em 3 deuses. É um Deus só, ele é único. Então, vai mostrar Deus agindo na criação. O princípio criou Deus. Como? O Pai planejou. Nós vemos lá em Efésios 3:9, o apóstolo Paulo escreve, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então ele está falando do Pai. O Filho, o Verbo, ele falava, ele verbalizava. Paulo também, o nosso apóstolo, fala, o grande apóstolo de Cristo, fala em Efésios 3:9. E a demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. No começo eu omiti essa parte justamente para que a gente percebesse que ele fala do Pai como planejador e o Filho como aquele que estava verbalizando. Então, por isso que fala do princípio, era o verbo. E depois o Espírito Santo. Se o Pai planejou, o Filho verbalizava para que aconteça, né? Porque pelas palavras que se acontecem. O Espírito Santo, ele era o executor da criação. Gênesis 1:2, que nós vamos ter oportunidade de estudar, ele diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como que acontecia? E disse Deus, haja luz, era o Filho Jesus Cristo, e houve luz, Gênesis 1:3, era o Espírito Santo. Então você vê, e disse Deus, haja luz, é o Filho falando, e houve luz, era o Espírito Santo executando. E Deus então deixa, porque a gente fala mais 3, Deus deixou essa perfeição de 3 em 1 na criação. Por exemplo, no homem, nós somos corpo, alma e espírito, 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo humano, cabeça, tronco e membros. O dia, manhã, tarde e noite, Gênesis 1:5. O tempo, passado, presente e futuro.
O espaço, largura, altura e profundidade. A matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. A água, sólido, gelo, líquido e gasoso, que é vapor. O solo tem 3 fases, sólida, líquida e gasosa. As notas olfativas do perfume, topo, meio e base. A música, quem que não gosta de música? Ritmo, harmonia e melodia. A luz, a intensidade, a frequência e a polarização. O som tem o som, o infrassom e o ultrassom, muito utilizado na medicina. A nuvem, o raio, que é a descarga, o relâmpago, que é a luz e o trovão. Então, Deus deixou na criação essa perfeição de 3 em 1. Como que o universo foi formado? Você pode perguntar. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Universo, a palavra grega aion aí, traduz o universo, traduz a revista atualizada, os mundos, traduz a corrigida fiel, quer dizer um período de tempo, de eternidade. O universo, ele é formado de matéria, energia, quando começou então o tempo. Antes do universo ser formado, importante para a gente ver. E eu acho que vai ser interessante você prestar bem atenção nisso, porque você vai poder, inclusive, contra-argumentar com aqueles que dizem que Deus não criou, que é contra a criação divina. Que geralmente eles fazem a pergunta para você assim, mas se Deus criou o universo, quem criou Deus? E aqui você vai entender isso. Antes do universo ser criado, não havia tempo, quer dizer, não se contava anos, dias, meses, horas, minutos, eternidades, porque não tinha tempo. Não tinha tempo, primeiro. Segundo, não havia matéria. Tudo que tem massa, que ocupa lugar no espaço, então não tinha matéria. E terceiro, não havia energia. Energia é a capacidade que um corpo tem de produzir trabalho, ação, movimento. Então não tinha tempo, não tinha matéria e não tinha energia. De acordo com o modelo aceito pela ciência, agora estou falando de ciência, o universo ele foi formado na grande explosão de matéria chamada Big Bang há 14 bilhões de anos, causada por uma única partícula chamada átomo primordial. O princípio básico do universo, segundo o filósofo Parmenides, diz: do nada, nada se produz, não tem como. O universo, então, ele tinha que ter um ser supremo para começar toda a criação, porque do nada, como diz o Parmenides, nada se produz. O criador do universo, ele não poderia estar sujeito à matéria, à energia nem ao tempo, porque o universo não existia. Lembre-se que eu disse que quando foi formado, antes de ser formado o universo, não tinha tempo, nem matéria, nem energia. Então, quem criou o universo, ele não podia estar sujeito nem ao tempo, nem à matéria, nem à energia, porque eles não existiam. Então, é uma coisa básica. Jesus fala em Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando te perguntam geralmente com ironia, quem criou Deus? Você pode então argumentar. Criar é uma consequência do universo. A partir do momento que existiu o universo, começou a haver criação. Antes de existir o universo, nada se criava. Então Deus não poderia ser criado. Tinha que já existir. Para não estar sujeito, né? Porque ele não estava sujeito à sua própria criação, porque não tinha nem tempo, nem matéria, nem energia. Isso veio com o universo. Então não pode você usar as regras do universo antes de existir o universo. Esse ser que criou o universo, ele tinha que ser onipresente, ter vontade e a intenção de criar o universo, porque o universo é bem intencionado, tudo é bem coordenado. Nas estrelas, no céu, nos oceanos, todo o universo, todo o planeta. Isaac Newton, ele descobriu que o universo tem leis. Sir Isaac Newton, que era cristão. Albert Einstein descobriu que o universo tem energia e que energia e massa são os dois lados de uma mesma moeda. Edwin Hubble, do telescópio Hubble, descobriu que o universo teve um começo e que haviam outras galáxias além da Via Láctea. Esse ser que criou o universo não podia ter sido criado, porque não existia matéria, nem átomos e nem energia. Em João 4:24, Jesus responde para a gente: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse ser que criou o universo, ele não podia estar sujeito ao tempo, porque não existia tempo. Em Isaías 45:22, o profeta diz: olhai para mim e sede salvos,
vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então não tem nada, não tinha nada, só ele. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, nem energia, nem tempo, nem matéria, nem espaço, porque não existia o universo. Na fração de segundo cósmico, houve uma explosão e tudo apareceu. Galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides, radiações, etc. O universo e o tempo, eles tiveram começo juntos, pois foram criados ao mesmo tempo. Começou o universo, começou a contar o tempo. O físico inglês e ateu Stephen Hawking, 1942 e 2018, faleceu não faz muito tempo, ele afirmou, o cara era ateu, hein? Físico renomado. O universo e o tempo sendo criados juntos, abre um espaço para se ver Deus como criador de tudo. Não tem como negar isso. O universo foi criado por um ato soberano de Deus, do Deus de Israel. Totalmente deliberadamente e ordenadamente. Ele não é fruto do acaso ou do caos. Deus quis criar e criou com perfeição, bem meticuloso, tudo bem coordenado. Aí nós temos então uma análise linguística, que estamos no final. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras do hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante da Bíblia. Nem o hebraico, o texto massorético, e nem o grego da Septuaginta possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível, e assim deves aceitar e traduzir. Então, veja bem, em princípio, quando? Nós não sabemos. Então a gente pode resumir 7 verdades ensinadas nesse versículo 1 da Bíblia. Primeira verdade, Deus existe. É inegável. Segunda verdade, Deus existia antes que houvesse um universo e existirá depois que o universo perecer. Ele vai criar tudo de novo. Terceira verdade, Deus é o principal personagem da Bíblia. Ele é o sujeito do primeiro verbo na Escritura Sagrada. Aliás, Deus é o sujeito que mais verbos que qualquer outro personagem ele usa na Escritura. E executa uma variedade mais ampla de atividades do que qualquer outro ser mencionado nas Escrituras Sagradas, para mostrar que a Bíblia é dele. Quarta verdade, como Criador, Deus tem feito o que nenhum outro ser humano jamais poderia fazer, porque ele é Deus. Em sua forma ativa, o verbo hebraico bará, que significa criar, nunca tem um sujeito humano. Portanto, bará significa uma obra que é exclusiva de Deus, de Elohim. No princípio, criou. Esse verbo criar aí é bará. Bará é exclusivo de Deus. Não há como dizer um homem criou, um homem bará alguma coisa. Isso é de Deus. Quinta verdade. Deus é misterioso. Embora a palavra hebraica para Deus seja plural, a forma do verbo no qual Deus é o sujeito singular. Como explicamos, Deus tem 3 pessoas divinas, né? Em uma única essência divina. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Quando nós estivermos lá, na glória, aqueles que perseverarem, aqueles que realmente nasceram de novo, né? Filhos de Deus, vão conhecer como Ele é e acabará o mistério. Sexta verdade. Deus é o Criador do céu e da terra. Dos céus e da terra. Ele não simplesmente modifica uma matéria pré-existente, mas ele chama a existência a partir do nada. Ele chama a existência as coisas que não existem. E a última verdade, a sétima verdade, Deus não é dependente do universo, mas o universo é totalmente dependente de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado. Espero que você tenha gostado e não perca, na sequência nós vamos preparar a lição 2. A 3 já está postada no YouTube, nós vamos postar a terceira brevemente, a segunda, perdão, brevemente, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém.